Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. É uma alegria muito grande estarmos esses 2 dias pensando sobre a importância da igreja como corpo de Cristo. Foi falado aqui já na noite passada sobre o que é a igreja, a pregação da igreja. Nós ouvimos no primeiro período sobre a disciplina da igreja e também um pouco sobre membresia da igreja. E o tema que eu vou falar é sobre a membresia da igreja. E espero que o Senhor possa nos agraciar. Também já quero adiantar aos irmãos que nós vamos dar continuidade a esta conferência no ano que vem. Nós vamos nos reunir com os obreiros e, possível ali por meados de março, nós faremos uma segunda etapa desta conferência e trataremos então os outros assuntos, tipo as ordenanças da igreja, ceia, batismo, a adoração da igreja, o culto cristão, as disciplinas eclesiásticas, o louvor da igreja, a música da igreja. Precisamos falar sobre essas coisas e tenho certeza que o Senhor, assim como tem nos abençoado, há de nos abençoar nas próximas etapas desta conferência, que é uma conferência que é mundialmente conhecida como um movimento desencadeado por alguns líderes na América do Norte, Jonathan Lemos e outros irmãos, que estão pensando sobre a igreja, pensando seriamente sobre a igreja. E pedimos que então vocês estejam orando para que o Senhor nos conduza em bons termos. Pois bem, o que é a igreja de Cristo? O que é o povo de Deus? A igreja local, ela é a autoridade na terra que Jesus instituiu para afirmar e dar forma à nossa vida cristã. Assim como Deus constituiu os governos, o Estado, e deu ao Estado o poder da espada para repreender o mal, Deus instituiu a igreja e deu a ela, em Mateus 18, as chaves do reino de Deus. E como nós vimos aqui, a exposição que o nosso presbítero, querido irmão Emanuel, falou, e o que a igreja ligou na terra está ligado no céu, o que a igreja desligou na terra está desligado no céu também. Pois a igreja, ela recebeu essa autoridade divina. E é bom que nós entendemos isso quando vamos falar sobre membresia. A igreja, ela é constituída e instituída pela autoridade de Deus. A igreja possui a autoridade que Deus deu a ela. Ela é o órgão regulamentador, aferidor. Você não tem autoridade para te olhar no espelho e dizer, eu sou um cristão. Você precisa que a comunidade avalie a sua confissão, a sua fé, a sua doutrina. E nós vamos desenvolver isso hoje, pois a igreja recebeu essa autoridade. A igreja local é a autoridade na terra que Jesus instituiu. E é importante nós entendermos isso. A igreja criou vários organismos para-eclesiásticos, existe obras sociais, existe instituições de educação, seminários, escolas cristãs. Isso tudo é bom. Nós temos orfanatos, nós temos clínicas, nós temos tantas coisas que servem à igreja, mas isso é resultado da consciência e da própria existência da igreja. O que é instituído por Deus é a igreja de Cristo Jesus. E eu gostaria de iniciar falando sobre membresia. Eu fiz alguns slides lá. Membresia da igreja, eu vou falar sobre algumas razões
pelas quais a membresia é importante, 9 razões por que a membresia é importante, mas eu gostaria de falar para vocês, definir o que é membresia, que eu já estou fazendo, falar o significado de membresia e explicar a importância de membresia, ok? Esse é o caminho que nós vamos trilhar. A definição que eu abri ontem a conferência foi: não é pequeno privilégio viver numa sociedade onde os olhos de seus irmãos estão de tal modo amorosamente sobre eles que não lhes permitirão viver na iniquidade, viver no erro, viver em pecado. Isso é ser igreja, é ter essa consciência de responsabilidade mútua, em que antes de ter uma disciplina formal, institucional, em que a igreja, a liderança da igreja impetra uma disciplina, todos nós estamos responsabilizados e comprometidos uns com os outros, para que no primeiro sinal, na primeira demonstração de desvio de doutrina, de desvio de conduta, de tropeço na ética, na moral do cristianismo, todos nós recebemos a autoridade de Deus para advertir, encorajar, animar o irmão a abandonar o erro, abandonar o pecado e viver da forma que Cristo instituiu. Alguém já disse isso e disse de forma muito gloriosa, e eu vou apenas repetir. Tanto a igreja como o casamento não nos aprisionam, como a sociedade tenta dizer, que o casamento nos aprisiona. Tem até aquelas brincadeiras idiota, cavalo amarrado também pasta, mentalidade pagã. E o mundo convencionou que o casamento é algo terrível, aprisiona, escraviza. E a igreja também aprisiona e escraviza. Tanto o casamento como a igreja não escravizam ninguém. O casamento liberta a nossa vida de viver uma vida autocentrada, egoisticamente, viver uma vida segundo apenas os meus desejos e os meus gostos e os meus caprichos. A igreja vai na mesma linha. Ela nos liberta de ver uma vida autocentrada, narcisista, onde nós pensamos apenas nas nossas vontades, nos nossos gostos, no nosso capricho, e não queremos nos importar com nada e com ninguém. A igreja nos liberta de viver uma vida autocentrada, de vivermos egoisticamente, de sermos egoístas, mesquinhos, tacanhos, para uma era em que nós vivemos de narcisismo, de pessoas que amam exacerbadamente a si mesmos, pessoas que vivem em torno da sua forma de pensar, de ser, de sentir. A igreja é um asco, e é asco mesmo. Se você não está dividido, você não está decidido a dividir a vida, a igreja não é um lugar para você, porque a igreja é um lugar onde a gente divide a vida. Não é pequeno privilégio viver uma comunidade assim. Ver uma sociedade em que os olhos dos nossos irmãos estão amorosamente sobre nós, está nos cuidando. Pastor, o que aconteceu contigo? Tu não prega mais com aquele fervor, os teus olhos não brilham mais. Ao ministro de louvor, o que está acontecendo? Você canta hoje meio fraco, meio opaco, não tem mais alegria. O que está acontecendo? Nós vamos nos demonstrar mutuamente. Que privilégio é isso? Vivermos numa comunidade que, quando nós estivermos desviando da verdade, desviando do amor, desviando da simplicidade, desviando da humildade, desviando de Deus, alguém vai chamar a nossa atenção e dizer: alto lá, o que está acontecendo? Vamos caminhar direito para a glória do nome do Senhor. Que privilégio, que coisa importante. A sociedade narcisista, individualista em que nós vivemos, autocentrada em que nós vivemos, como é difícil desenvolvermos uma consciência correta de membresia. Eu gostaria de expressar rapidamente algumas verdades que provam que nós não compreendemos o que significa ser membro da igreja. Número 1, você está tremendamente equivocado quando acha normal participar de uma igreja indefinidamente sem se tornar membro. Eu posso vir na igreja ser um consumista, ser um consumidor, mas eu não sou membro, eu sou frequentador de igreja. Eu venho nos cultos, mas eu não faço parte
eu não me comprometo, eu não me responsabilizo com os outros irmãos. Eu entro e saio da igreja, vou embora, não sei o nome das pessoas, a data de nascimento das pessoas, o aniversário das pessoas, eu não me envolvo emocionalmente com as pessoas, eu não contribuo financeiramente com a igreja, eu não estou nem aí com os projetos de missão ou social que a igreja apresenta. Eu entro e saio da igreja e não me envolvo. Você está extremamente equivocado quando você acha normal participar de uma maneira indefinida, não comprometida com a igreja. Sou apenas um transuente. Sou apenas um frequentador de religião, amiguinho de culto, onde a vida não é compartilhada, onde a gente não assume as implicações de família de Deus, família da fé. Você está equivocado com a verdade sobre a membresia da igreja, em segundo lugar, quando presume que pode criar o hábito de se ausentar das reuniões de adoração da igreja aos domingos, seja um ou vários domingos por mês, você pode fazer isso. Você lembra que o Isaac começou ontem falando que a igreja, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, a igreja é a comunidade que foi chamado para adorar ao Senhor. E é algo gravíssimo quando você falha o culto, você não se reúne publicamente para adorar o Senhor. A igreja é a comunidade da adoração. É onde a igreja mais aparece como igreja. A verdadeira natureza da igreja, ela é expressa no culto solene, porque nós vivemos para a glória de Deus. Você presume que pode criar o hábito de se ausentar da reunião de culto, de adoração, domingo após domingo, não participar da ceia, ou até mesmo ficar 2, 3, 4, 5 domingos sem a ceia do Senhor, sem ouvir o sermão, sem ouvir a pregação e administrar a sua própria vida. Você não entendeu nada o que significa ser membro de uma igreja. Você está equivocado com a ideia de membresia. Em terceiro lugar, quando você enxerga a ceia do Senhor como uma experiência particular, individual, mística, e não como uma atividade dos membros da igreja que estão ligados no corpo vivo, que é a expressão do próprio corpo de Deus. A ceia do Senhor não é algo que eu posso tomar individualmente. Eu não posso tomar ceia por online. Eu não posso servir a ceia para mim mesmo. Deus instituiu pastores e presbíteros ordenados para ministrar tanto o batismo como a ceia. Você não pode se auto-batizar. Você tem que se submeter a uma liderança. Assim também é a ceia do Senhor. Quando nós temos ideias que enxergamos a ceia do Senhor como algo que eu pratico a hora que eu quero, a hora que eu desejar, é algo que diz respeito de fórum íntimo. Não é de fórum íntimo. A igreja do Senhor, ela é de forma coletiva e pública convidada a relembrar, a rememorizar a morte e a ressurreição de Jesus de forma solene, pública, coletiva, no plural. Bendito seja o nome do Senhor. Você faltar o culto da ceia não diz respeito apenas a você, diz respeito à igreja de Cristo Jesus. O que você diz ao novo convertido, que a ceia não é importante. Quando você se exalta da ceia, do culto público, todos os domingos, você está dizendo ao novo convertido que o que está acontecendo aqui não é sério e não é importante. Quando você abandona a reunião de adoração, você está transformando a reunião de adoração mais difícil para uns. Faltar o culto de ceia ou a adoração do Senhor no domingo é desanimador, porque é difícil. É triste ou não é triste? A gente já passou momentos difíceis de pandemia, ter 15, 30 pessoas. É ruim saber que a igreja tem mais membros e está com 2 ou 3 membros. É desanimador. Quando você se ausenta do culto ou da ceia, por qualquer motivo, você é alguém que promove desânimo para a tua comunidade. Você é um peso para a sua comunidade. Matthew Henry diz que aqueles que se ausentam por qualquer motivo da igreja, eles são agentes de desânimo, e nós não fomos chamados para promover desânimo na igreja, mas encorajamento, dizer, vale a pena servir o Deus Trino, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Nós temos pensamentos totalmente equivocados acerca da membresia quando achamos que podemos ser batizados sem se submeter à igreja local. Eu posso me batizar apenas como um ritual individual, particular,
místico. Não preciso me comprometer na igreja. Não preciso saber como é que os filhos do Jorge estão crescendo no temor do Senhor, se conhece o credo apostólico, conhece a oração do Senhor, sabe o que é salvação pela graça. Quando eu me preocupo com a esposa do meu irmão, se ela está crescendo na graça de Deus, com aquelas pessoas que tomam a ceia junto conosco. Posso me batizar, mas não me submeter. Eu já estou pastoreando igreja há mais de 14 anos, e eu já vi pessoas olhar para mim: não, pastor, tu é pastor lá na igreja. Sou pastor dentro da igreja, sou pastor dentro do seu lar, e se nós estivermos fazendo um churrasco na praia, eu sou o teu pastor na praia. Não só eu, assim como o Alexandre, que está aqui, o Marcelo Herman, o presbítero Emanuel, o Daniel, o Jean, e todos os irmãos que compõem a liderança da igreja, eles são, sim, pessoas que Deus constituiu para guiar vocês, liderar vocês, e os irmãos das congregações têm os seus pastores lá. É inadmissível que um cristão, alguém que pertence à igreja, membro a uma igreja, eu sou batizado na igreja, mas não estou disposto a me submeter a essa igreja. Você não está capacitado para fazer o que você quiser da sua vida. Você não está... Uma vez que você se batiza e se membra a uma igreja, você não pode mais, ou não deveria mais, achar que, independente que a igreja, a Bíblia tem uma cosmovisão para paternidade, para maternidade, a Bíblia tem uma cosmovisão para filhos, eu vou ser filho da minha maneira. Não vou me submeter aos meus pais, não vou obedecer aos meus avós, aos meus tios, não vou respeitar os meus velhos. Eu me batizei na igreja, mas vou viver a vida conforme eu quero. Não, uma vez que você se batizou, você agora tem por obrigação se submeter a vida a Deus e ao povo de Deus. Você agora, eu vou falar isso mais para frente, membro não se filia à igreja, membro se submete a uma igreja. Nós vimos que a igreja é o posto avançado do reino de Deus. O Marcelo Herman pregou que a pregação é a mensagem do rei, a voz de um rei falando. A membresia é a vida dos súditos desse rei. Nós estamos impossibilitados a tentar viver a nossa vida conforme a cultura, conforme nossos achismos, conforme a cosmovisão secularizada. Nós somos súditos do reino de Deus. A igreja, vou desenvolver isso mais daqui para frente, daqui a alguns segundos, a igreja é a embaixada de Cristo. Você tem que submeter a ela. Nós somos, Jesus é o nosso Salvador. Ele morreu para nos salvar, mas Ele também é o Senhor da nossa vida. Ele é o Quírios, Ele é o dono. Membros da igreja se submetem à voz do Senhor, à liderança do Senhor. E Deus dirige o mundo através da palavra, do Espírito e através da igreja. Deus governa este mundo. O reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, mas a igreja é a expressão mais clara do governo de Deus na face da terra, porque a igreja é a habitação do Espírito, a igreja é guiada pela palavra de Jesus, a igreja foi dado sacramentos pelos quais ela deve observar, a igreja foi dado o batismo, que é o rito de iniciação, e a ceia, que é o rito que nos mantém nessa vida nova que nós recebemos através da proclamação do reino de Deus. A igreja de Cristo é a expressão mais gloriosa do reino de Deus neste mundo. Ela é única e singular. Achar que pode ser batizado sem se submeter a uma igreja local, você tem pensamentos totalmente equivocados e não compreendeu o que é membresia. A boa notícia é que você veio no lugar certo. Minha oração é que o Espírito Santo clareie a nossa mente o que significa ser membro. Quinto lugar, você erra, você está extremamente equivocado sobre o que significa ser membro da igreja, como quando toma a maioria das tuas decisões na sua vida, como mudança, aceitação de promoção, escolha de um cônjuge, sem considerar os efeitos dessas decisões no relacionamento com a família da igreja, ou sem consultar o discernimento dos pastores ou de outros membros. Não são poucas pessoas que começam uma empreitada numa carreira profissional e naufragam na fé.
Pessoas que mudam de cidade, mudam de lugar, sem saber que existe uma igreja bíblica, uma igreja saudável, onde é pregado o santo evangelho. Mudam de casa, mudam de emprego, sem consultar ao Senhor, sem consultar a igreja, sem saber o que o evangelho tem a dizer. Ser membro da igreja é ter a vida envolto do próprio Deus, e Deus, tudo que faz por meio da igreja. Se você acha que isso não é importante, você não compreendeu o que significa pertencer à igreja de Cristo. Sexto lugar, você está equivocado quando não dar por conta que é em parte responsável tanto pela saúde espiritual quanto pelo sustento físico dos membros da igreja, mesmo aqueles que não conhecem. Quando alguém chora, você deve chorar junto. Quando alguém se alegra, você deve se alegrar também. Achamos que não somos responsáveis. Há alguns irmãos que são novos aqui na igreja. O Marcelo teve lá o Paulinho teve lá em casa, levou a sua esposa que não é cristã. A obrigação dos membros mais antigos é ver os membros novos e procurá-los para conversar. É inadmissível que pessoas entrem na igreja, saem da igreja e são fantasma na igreja. É inadmissível uma coisa dessa. Nós temos que assumir a responsabilidade que o cuidado pastoral não é apenas do pastor Leon ou dos membros da liderança que eu falei aqui, é de todos. Nós devemos nos cuidar uns aos outros, nos preocupar uns com os outros, saber como eles estão, orar uns pelos outros. Existem mais de 52 mandamentos de mutualidade na igreja, na Bíblia Sagrada, perdão. Orar uns pelos outros, levar carga uns dos outros, honrar uns aos outros, orar uns pelos outros, exortar uns aos outros e um monte de mutualidade. Isso é possível dentro de uma membresia. Eu poderia falar mais aqui, mas eu tenho muita coisa para falar. Entendendo membresia da igreja. Entendendo membresia da igreja. O que é a membresia da igreja? O que significa ser membro de uma igreja local? Dá um stop aí. Entendendo a membresia da igreja. O que é membresia da igreja? O que significa ser membro de uma igreja? Deve ser uma coisa para vocês. Tem uma coisa que assusta ultimamente as pessoas. Formalidade. Esse negócio de tu ter carteirinha de membro. Isso assusta as pessoas. Para que isso? Tem gente que acha que é desnecessário. Eu conheço pessoas que estão congregando conosco e que congregaram em outras igrejas que não têm membresia formal. As pessoas vão no culto lá, saem, entram e saem. Existe centenas de igrejas na nossa cidade que não tem membresia formal de igreja porque eles acham que isso é muito humano. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, não se assustarem. Quando a Andréia pedir para vocês assinar um cadastro ali, aquela coisa toda, pôr um nomezinho, você vai ter uma carteirinha de membros. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, onde o nosso querido irmão pregou bastante sobre isso, o texto diz que após a pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram. Alguém estava anotando. Depois ele prega de novo, quase 5.000 almas se converteram. Paulo escreve a Timóteo, diz, tu não conta como viúva, não ser aquelas que têm mais de 60 anos, que lavou os pés dos apóstolos, que ajudou e ombrou a causa do Senhor. Essas são as viúvas que devem ser ajudadas pela igreja de Cristo. Ou seja, a igreja tinha uma relação das viúvas que eram realmente viúvas. Um problema a gente ter uma membresia formal. Um pecado nisso, não um erro nisso. Isso é bom, isso define a igreja. Saber quem pertence e quem não pertence da nossa igreja. A igreja, então, é os seus membros. É óbvio, né? A igreja são os seus membros. O que é a membresia da igreja? A membresia são aqueles que fazem parte da igreja. A igreja é o posto avançado
de Deus na face dessa terra. Para entender o que significa a membresia e qual a importância dela, precisamos compreender 3 termos. Número 1, autoridade, uma embaixada e submissão. Para entender o conceito do Novo Testamento sobre membresia, é necessário que a gente entenda esses 3 termos: autoridade, embaixada e submissão. Número 1, em primeiro lugar, a gente tem que compreender, eu vou retomar o que eu falei no início, que a igreja é a maior autoridade do reino na terra. Se você não compreender isso, você nunca vai entender o que o Novo Testamento está ensinando sobre membresia. Assim como a Bíblia estabelece o governo de nossa nação como a nossa maior autoridade na terra, e quando se trata da cidadania desta nação, a tudo que se trata a cidadania dessa nação, da mesma forma estabelece a igreja local como a sua maior autoridade na terra, quando se trata do discipulado cristão, da sua cidadania na nação de Cristo, tanto presente como futura. É a igreja que avalia isso. O Estado tem o poder da espada, como Romanos 13 deixa bem claro. A igreja tem o poder das chaves, como conforme Mateus 18 deixa isso muito claro. Então, para que a gente compreenda a membresia, a gente tem que entender que a igreja ela tem autoridade divina. O Senhor a instituiu. Em Jesus o reino veio. Em Jesus uma nova criação inicia. Em Jesus aqueles que são crentes são regenerados. Eles estão sendo recriados. Uma nova comunidade, um novo mundo está acontecendo na pessoa, na vida, na obra de Jesus Cristo de Nazaré. A igreja como parte dessa obra regeneradora de Deus, onde inicia uma nova era. Vocês estão preocupados, os Illuminatis, um novo mundo, um novo tempo. Esse novo tempo já veio em Jesus. Ele inaugurou um novo mundo. O reino de Deus já está entre vocês. E ele começou recriando pessoas que mentiam, pessoas adulteravam, pessoas que estavam aqui idolatrando a imagem, ao sexo, ao trabalho, ao dinheiro. Jesus os refez novamente, estão recriando, receberam nova vida, novos gostos, novas vontades, novos pensamentos, novas emoções, novas afeições, novos desejos. Nós estamos sendo recriados. A igreja é essa nova criação de Deus. A igreja, como falou aqui o Isaac, já falou o Emanuel, é uma embaixada do reino da nova criação. O Brasil possui uma embaixada nos Estados Unidos. A embaixada não tem poder para criar cidadão. A embaixada, quando você viajar para os Estados Unidos, se você teve problema com seus documentos, a embaixada não pode te dar a nacionalidade, ela pode reconhecer apenas que você veio do Brasil, que você é brasileiro. A igreja não pode produzir cidadãos dos céus, mas a igreja é a embaixada que avalia como sendo a entidade instituída da nova criação, que avalia aqueles que verdadeiramente nasceram de novo ou não. Ela avalia quem são os verdadeiros, autênticos, os que estão fingindo. A igreja é essa embaixada celestial na face da terra. É uma embaixada de um reino celestial. É uma embaixada terrena, vive neste mundo, mas representa o governo do Rei Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ela tem autoridade para isso. Segunda grande questão sobre a autoridade, sobre membresia, que você precisa aprender é que membresia não é clube. O problema é que a palavra membresia para a igreja também se vê em clubes. Vê em gremiações, Grêmio Náutico União, Sojipa, enfim, clubes comunitários, aí quem vai no SEV, Seprima, Secov, Secoflor. Quem é da década de 80 tomou banho nessas piscinas comunitárias entende o que eu estou dizendo. Era maravilha. Terminava a temporada cheio de fungo, né?
Não, tomava banho de sabão de glicerina. Parece que teve gente aqui que pegou alguns fungos. A embaixada não é um clube em que você se associa a ele. Você pode entrar, sair a hora que você bem entende, você é voluntário, você tem coisas em comuns ali. A igreja não é um clubezinho. A igreja é a embaixada do Senhor Jesus. Jesus é o rei da igreja, é o cabeça da igreja. Eu e você somos obrigados a se submeter ao Senhor Jesus, render a vida a Ele, render o nosso tempo a Ele, render os nossos sentimentos a Ele. Agora toda a nossa vida deve converger. Jesus não será o salvador de ninguém que Ele não governa. Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor, nosso Rei, nosso dono. A igreja não é uma embaixada, a igreja local a igreja não é um clube, é uma embaixada. A igreja local é uma embaixada do domínio real, é estabelecida no presente, que o reino futuro de Cristo e a vinda da sua igreja universal. Em último lugar, para entender membresia, eu tenho que compreender submissão. Não é associação, sujeitando-se à igreja, não associando-se à igreja. Jesus Cristo é o Salvador, mas Ele também é o Senhor, Ele é o Rei da igreja. Os cristãos são, dentre muitas outras coisas, súditos do reino de Deus. A igreja não é uma democracia. A igreja não é eu faço o que eu quero ou o que a maioria decide. A igreja tem um rei. E a igreja tem mandamentos e tem lei. A igreja é regida pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Senhor da igreja. A igreja não pode se tornar uma democracia. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Vamos votar, nós somos a maioria, vamos depor esse pastor. Quem está do lado de Deus é a maioria. Quem está do lado da Escritura é a maioria. Quem está do lado do Espírito Santo é a maioria. Quem está do lado da verdade é a maioria. A igreja não pode se desenvolver o pensamento secular, achar que é um partido político, achar que é um clube em que a maioria dá opinião, então a verdade é estabelecida. Jesus é o Senhor da igreja e Ele governa pelo Espírito e pela palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Vocês só devem me ouvir se eu estiver pregando a palavra do Senhor. Vocês só devem submeter a liderança que eu mencionei aqui para vocês, se essas lideranças estão pregando a palavra do Senhor. Um pastor, um líder, uma igreja, um movimento que não é dirigido pelo Espírito e guiado pela palavra, não é digno de crédito e de submissão. O que autentifica, o que afirma a autoridade de um pastor não é o cargo, não é a posição, mas a fidelidade ao cabeça da igreja e a palavra do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. A maioria de nós desenvolveu a capacidade de aplaudir o tom de voz. O cara é ungido porque ele fala rápido, ou ele entona a voz, ele geme, ele sopra. A gente define unção do Espírito Santo pela capacidade de recitar versículos de memória. Nós devemos respeitar homens e mulheres de Deus, que têm uma vida submetida ao Cordeiro de Deus, ao Espírito do Senhor e à palavra do Evangelho. É esta palavra que autentifica o nosso ministério e não ao contrário. Se você não compreender isso, autoridade. Submissão. Se você não entender que a igreja é uma embaixada, você não jamais compreenderá o que significa ser membro de uma igreja. Para os próximos 10 minutos que me restam, eu quero também falar algumas coisas do texto sagrado. Razões porque a membresia é essencial. Primeira razão, porque a membresia é essencial. A membresia é essencial
porque ela expressa compromisso. Abra rapidamente a carta aos Hebreus, capítulo de número 10, verso 23 a 25. Hebreus, capítulo de número 10, 23 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Verso de número 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. A palavra confissão aqui, no grego é homologia, da onde vem o termo homologar. A ideia aqui é de um documento oficial. Nós devemos guardar a confissão. Há um compromisso que nós temos com Deus e uns com os outros de guardar a confissão. Nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus, cremos na salvação pela graça. Guardemos, nós temos o compromisso de guardar firmemente a nossa confissão. Membresia é importante porque ela nos ensina que nós temos um compromisso de guardarmos a confissão da nossa fé, as doutrinas da nossa fé, as verdades sobre nosso Deus. Atos capítulo 11, verso 21 e 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 11, versos 21 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Quando os cristãos são expulsos de Jerusalém, eles vão até Antioquia, há um grande avivamento, muitas pessoas se convertem. A igreja de Jerusalém fica sabendo que alguns cristãos se converteram em Antioquia e enviam para lá um homem piedoso, Barnabé, filho da consolação, filho do encorajamento, filho da exortação, e ele vai lá confirmar, e ele prega e diz a eles para que eles permaneçam firmes de coração, que eles atentem para o compromisso que eles tiveram com o Senhor Jesus. Membresia é importante porque ela nos coloca num compromisso com Deus e uns com os outros. Nós devemos estar compromissados a dar testemunho da nossa fé, a sustentar a fé que foi dada aos santos, as doutrinas, as verdades acerca de Deus. Membresia é importante, em segundo lugar. Membresia é essencial, pois ela exerce confirmação. Mateus 16, olha o que diz o texto sagrado. Acompanha comigo, eu sei que o nosso querido irmão Emanuel já falou sobre isso, mas olha o que diz o texto sagrado. Começando do verso 13, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem? Que os outros dizem que é o Filho do Homem?
E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Membresia é importante, porque, em primeiro lugar, ela expressa compromisso, aqueles que estão comprometidos com a verdade de Deus, com a palavra de Deus. Em segundo lugar, ela expressa confirmação. Tem muita gente falando acerca de Jesus, acerca da igreja, acerca da palavra, e Jesus pergunta aos que criam nele: o que aqueles, olhando para Pedro, o que vocês dizem acerca do Filho de Deus? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aqueles que pertencem à igreja devem confessar aquilo que Jesus ensinou acerca de si mesmo, aquilo que os apóstolos ensinaram acerca de Cristo. E quando a igreja, aqueles que pertencem à igreja, eles confessam as mesmas coisas que Jesus ensinou acerca de si, eles confirmam que estão na verdade. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado tu és, Simão Pedro, porque o que tu afirmou não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito Santo. A igreja é confirmada através da membresia do povo de Deus. Ao pertencer ao povo de Deus, nós somos confirmados como aqueles que confessam a verdade, e confessando a verdade, nós somos afirmados como a verdadeira igreja de Jesus. Confirmação. Terceiro lugar, membresia é essencial. Nós precisamos definir membresia. Nós precisamos estabelecer quem pertence à igreja e quem não pertence. Porque, além de exercer compromisso, além de demonstrar confirmação, a membresia também exerce a distinção de quem está do lado de dentro e quem está do lado de fora da igreja, quem pertence ao reino de Deus e quem não pertence ao reino de Deus. Mateus capítulo de número 18. Agora sim, o que o nosso irmão Manuel falou. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja, que a igreja é a liderança da igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. É a igreja que distingue quem nasceu de novo e quem não nasceu. Membresia é importante. Autoridades constituídas, pastor, presbíteros, diaconatos, auxiliares, líderes. A membresia é importante nós distinguirmos, separarmos, porque é esta igreja que vai validar, vai distinguir se essa pessoa vive de forma desordenada. A igreja foi chamada para distinguir quem está se submetendo ao governo de Cristo e quem está em rebelião com Cristo Jesus. Membresia é importante para ficar claro se a pessoa é gentil e publicana ou se ela pertence à família da fé. Membresia não é invenção de homens. A igreja é uma instituição divina e se faz necessário nós termos membresias formal, institucional, para ficar bem claro quem pertence e quem não pertence ao Senhor. Essas aqui são as explicações mais detalhadas que eu ia me deter. As próximas razões eu vou passar por alto. Vou parar se eu achar mais necessário. Qual outra razão de membresia é essencial? Quarta razão porque membresia é essencial. Membresia é essencial porque é um pré-requisito para a ceia do Senhor. Conforme Coríntios capítulo 11, verso 20 e 23.
A refeição do Senhor é para aqueles que confessam que Cristo morreu e ressuscitou, foram batizados, estão em comunhão com Cristo, não vivem mais as suas vidas para si mesmo, mas vivem para a glória de Deus. É necessário que a membresia seja algo formal, pois ela é um pré-requisito daqueles que vão participar da refeição do Senhor, da mesa do Senhor. E Paulo deixa bem claro que a refeição do Senhor é somente para os membros. Vocês não podem pegar aquilo que é sagrado. Jesus vai dizer, e os pais da igreja vão dizer sobre a ceia do Senhor, quando ele diz, vocês não devem dar pérola aos porcos. A ideia aqui, ou é o sacramento da pregação, ou a ceia do Senhor. Você não pode dar a pessoas que não são regeneradas, aos filhos das trevas, aqueles que não pertencem ao reino de Deus. A refeição sagrada é para o povo sagrado, para o povo escolhido de Deus. Membresia se faz necessário. Membresia é essencial, pois é um pré-requisito para a ceia do Senhor. Quinto lugar, membresia é essencial, porque é como você serve outros cristãos. Preste bem atenção no que eu vou falar. Dobre a sua atenção. Eu sei que 2 palestras no mesmo dia, eu sei que é pesado, mas isso aqui é de extrema importância. A membresia é essencial, porque é como você serve outros cristãos. A membresia o ajuda saber, aí botei saber quais cristãos do planeta Terra você é especialmente responsável por amar, servir, advertir, encorajar, o que capacita a cumprir as responsabilidades bíblicas do corpo de Cristo. Eu sei que existe a catolicidade da igreja, uma igreja universal, mas quando Paulo fala a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja que está na galáxia, ele diz que nós somos responsáveis pelos membros locais. Tem muita gente que quer pregar nas igrejas alheias, tem muitas pessoas que querem ser luz para as igrejas alheias, muito ser generoso para a igreja alheia, mas é ranzinza na igreja local, é desamoroso para a igreja local, contribui com a missão não sei da onde, mas não é capaz de contribuir com a igreja local, quer ser homem de Deus para o lado de fora, mas não é reconhecido pela igreja local. Membresia é importante porque é a esses membros cristãos onde nós podemos ser responsáveis e cumprir todas as ordenanças de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. É generoso para todo mundo, mas não conhece o nome da mulher que senta todo domingo do teu lado, do irmão que toma ceia contigo. Membresia é essencial porque é como você serve a outros cristãos. Ela define com quem você está obrigado. Isso não te exime de ajudar outras igrejas, outros irmãos, mas ela define qual é a tua primeira responsabilidade. Se você não consegue amar a tua igreja que te batizou, a igreja que tu ceia todos os dias, a ceia que o pastor que Deus te deu, ainda quer seguir um monte de igreja por aí, um monte de líder por aí. Isso é muito grave, isso é muito sério. Estou preocupado com a igreja brasileira. Isso é discurso. Não consegue nem vir num culto de ensino na igreja local para pagar um preço de oração com a igreja. Estou preocupado com a igreja do mundo. Não está, meu filho. Tu não consegue nem se comprometer com a tua igreja local. É sempre o mesmo clubinho da Luluzinha que lava a igreja, varre a igreja. Ninguém se dispõe aqui a vir um dia, quero doar uma folga para ajudar a igreja. Se você não entender que a tua obrigação primária é aquela pessoa que está aí do teu lado, a tua igreja local, você não vai entender o que significa ser membro da igreja. Sexta razão porque membresia é essencial. Membresia é essencial porque é como você segue os líderes cristãos. Eu vou repetir isso. Pra época de internet, de gente que adora ver o Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos. E pode botar o nome que você quiser aí. Isso que é importante. Membresia é essencial porque é como você segue os líderes cristãos. A membresia ajuda a saber quais são os líderes cristãos do planeta Terra que você é chamado a obedecer e seguir, o que lhe permite cumprir suas responsabilidades bíblicas para com eles. Vamos abrir Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Verso 7 e verso 17.
Hebreus 13, 7 e depois 17, diz assim a palavra do Senhor. Verso 7. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e o considerem atentamente o fim da vida deles. Imitem a fé que tiveram. Verso 17. Obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. A Bíblia define quem é os líderes em que os membros da igreja devem se submeter. Membresia é essencial porque é como você segue os líderes. Você não foi chamado a se submeter a todos os pastores do planeta Terra. Você não foi chamado a escutar, ouvir, acatar tudo que todos os homens de Deus dizem. A Bíblia te manda, te exige a te submeter a um pastor local. A igreja, seja na Congregação Cristo Rei, seja na João Goulart, seja no Jardim das Orquídeas, seja aqui na sede. É interessante que tem muita gente que bate palma para o Hernandes Dias Lopes, para Augusto Nicodemos, para grandes pastores que são grandes poderosos no YouTube, tem podcast, mas despreza daí o Marcelo, despreza o Emanuel, despreza o Daniel, despreza o Ezequiel, despreza o pastor que está aqui de domingo a domingo, ralando, suando, porque quando você cai em pecado, quando você acessa a pornografia, quando você é ríspido com tua esposa, quem cuida de você não são esses homens da mídia, mas é aqueles homens, por mais simples que seja, mas que estão orando pela sua vida, chorando pela tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Membresia é importante porque ela restringe quais são os líderes que você deve se submeter. Isso é importantíssimo nós tratarmos. Possivelmente o Alexandre não tem a oratória daquele famosão do YouTube que você conhece. Possivelmente não tem toda a desenvoltura e o cabedal de conhecimento que aquele cara que você admite como um homem de Deus tenha. Possivelmente não seja, o Jean não seja esse homem. Mas a Bíblia diz que membresia é importante, porque é na membresia dessa liderança que Deus colocou você. Se você está descontente com isso, peça ao Senhor um novo pastor. Mas até que Deus te dê um novo pastor, respeite essa liderança. É esse presbitério. Eu já notei que tem pessoas que a gente prega aqui várias séries de mensagens, terça, domingo, e a gente está aqui, Marcelo, eu, o Alexandre, está aqui o Daniel, e a gente prega, o Emanuel prega, e daí parece que a igreja está meio assim. Daí o cara vai lá, numa conferência, fala a mesma coisa, e a igreja, nossa, que verdade profunda. Eu só fico olhando, daí santo. É mesmo. É mesmo, que canalice isso aí, tia. Desculpa, com todo respeito, cara. Isso nem é culpa falar uma conferência para essa palavrão aí. Eu já falei com pessoas, cara, tu tem que melhorar nisso, tem que melhorar aquilo, aquilo. E daí ele ficou bravo. Daí viu um videozinho do fulano de tal. Daí botou lá, que homem de Deus. Eu, sério mesmo, cara. Membresia é importante. Membresia é essencial. Porque é como você segue os seus líderes. Você não foi chamado para seguir todo mundo nesse mundo. Deus te deu um pastor. Deus te deu um líder. Os escritores da Bíblia se submetam a esse líder. Quando ele estiver pregando o Santo Evangelho, pode ser simples. Pode ser de forma limitada. Mas ainda é o teu pastor. Ele está jejuando, orando por ti e está dando o melhor para você. Portanto, é esse que você foi chamado. Eu estou apavorado hoje em dia. Ninguém vive mais sem podcast. Para trocar fralda, vamos inventar. Escuta, vai chegar o tempo. Trocar fralda de criança vai ter um podcast. Escuta só, que coisa horrível. O que tem um podcast? O que o fulano de tal da Rede Total está falando? Porque os pastores agora são coach. Eles falam sobre tudo, cara. Opinião sobre tudo, tem que falar sobre tudo. E daí está a igreja que nem louca. Tu não nem tem tempo para consumir tudo que está na internet. Se tu fazer só o básico, vir na igreja, fazer o ordinário, ler a palavra, orar a palavra, ouvir os conselhos dos pastores que estão sobre você, eu tenho certeza que você crescerá em graça e em conhecimento. Membresia, em sétimo lugar, é essencial, porque ajuda os líderes a liderarem. O contrário também é verdadeiro. A membresia é essencial porque permite que os líderes cristãos saibam quais os cristãos do planeta eles terão que prestar conta. Tem uns abobados que acham que devem falar para todo mundo hoje em dia. Tem gente que não prega mais para a igreja local, prega só para o grande público. As pessoas, pastor, o que tu acha? Pergunta para o teu pastor.
Eu recebo muito, eu não falo com ninguém. Eu estou com problema na área tal. Procuro o teu pastor, eu não sou teu pastor. Eu tenho obrigação, é com o Joãozinho, é com a Mariazinha. Membresia é importante, ela é essencial porque ajuda os líderes a liderarem. A membresia é essencial porque permite que os líderes cristãos saibam quais os cristãos do planeta Terra, eles terão que prestar conta. Eu não vou prestar conta da igreja de toda Porto Alegre, eu não vou prestar conta da igreja do Rio Grande do Sul, isso não vai cair no meu colo. Eu sou apenas responsável pelo Rafael, eu sou responsável pela vida de vocês, e os obreiros daqui não são responsáveis. A igreja do Brasil está apostasiando, isso não é uma preocupação minha, não é uma responsabilidade minha. Nós precisamos entender, os líderes têm que perder esse espírito de Messias. Eu sou o Messias, eu tenho que inventar uma igreja capaz de revolucionar. Não pode, Jesus é o Senhor da igreja. Nós não somos capazes de pastorear todo o planeta. Hoje em dia parece que tem essa síndrome, né? O cara se acha um tal. E tem um jovenzinho que acha que tem que também, a gente precisa fazer, pastor, um ministério que seja online. E fala, não, meus irmãos, eu vou cuidar com gente aqui que está perto, eu sou responsável só por esses. Lá da igreja tal, Deus vai cobrar é deles, eu vou prestar conta, como diz Hebreus capítulo 13, verso 7. Perdão, verso 17, olha que diz: obedeçam os seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês como quem deve prestar conta. Eu não vou prestar conta por todos os problemas da Assembleia de Deus. Eu vou estar pronto de prestar conta dos problemas da Assembleia de Deus, Distrito Mário Quintana. Não fui chamado para sofrer pelos problemas de toda a igreja do mundo. Nós, os obreiros da igreja, Alexandre e os demais líderes e os dirigentes de congregação, nós não somos responsáveis pela igreja brasileira, nós somos responsáveis pelo rebanho que Deus colocou em nossas mãos. Membresia é importante para distinguir essas coisas. Penúltimo lugar, membresia é essencial porque constrói um testemunho e convida as nações. Isso aqui é poderoso demais, pena que eu não tenho mais tempo para desenvolver isso. Os limites que são delineados em torno da membresia da igreja, produz uma comunidade de pessoas que convidam as nações a algo melhor e superior. Membresia é importante porque quando a igreja se reúne como uma comunidade de adoração, está dizendo, ela sai do secularismo. Tem o dia da semana e vem no domingo, um dia especial para adoração. É como se ela é um termo não teológico, mas esclarece o que acontece. A gente sai do mundo, sai do secular e vem adorar o Senhor. Membresia é importante quando a igreja se reúne para adorar a Santíssima Trindade. Ela sai dos seus afazeres, do trabalho, sai das coisas deste mundo para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E em fazendo isso, ela convida as nações e ela testemunha ao Senhor que este mundo é efêmero, que este mundo vai passar e que existe algo maior e superior. O reino de Deus está recriado, bendito seja o nome do Senhor. Quando a igreja se reúne, isso é um testemunho e uma pregação para a igreja, da igreja. A igreja é o programa de evangelismo de Deus. Hoje em dia as pessoas querem agência missionária, as pessoas fazem departamento de evangelismo. É bom, tudo isso é bom. Mas Atos 2, rapidamente, Atos 2. Atos 2. Atos 2, isso aqui é demais importante. A igreja é a comunidade da adoração. Atos 2, 47. Olha o que diz a palavra do Senhor. Louvando a Deus, 46, diariamente perseverava unânime no templo, partia o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia o que iam sendo salvos. A igreja é a comunidade que sai do mundo para adorar o Senhor, no momento que está junta para adorar a Santíssima Trindade, está a comunidade da celebração, a comunidade do culto, a comunidade da adoração. E quando ela faz isso, ela está dizendo que existe algo maior e melhor nessa terra, que é estar em comunhão com o Senhor.
Quando a igreja está falando com singeleza de coração, quando eles têm alegria na Santíssima Trindade, o mundo olha como eles cantam esse Deus, olha como eles têm deleite nesse Deus, olha como eles têm prazer nesse Deus, eles abrem mão de tudo, nada é mais importante que esse Deus, olha como eles são fervorosos, zelosos, eles temem esse Deus, eles louvam com prazer e com alegria, a igreja está encantada adorando ao Senhor, isso energiza o planeta, isso faz com que as pessoas se encantem, eles amam a Deus e a si mesmo de tal maneira, tem algo diferente, eles são atraídos, o nosso culto está sem vida, porque a nossa adoração é uma adoração fraca hoje em dia. A igreja é a maior agência missionária que Deus tem. Deus tem um departamento de missões na igreja, o departamento de missões da igreja chama-se igreja, é eu e você. Em último lugar, membresia é essencial, porque permite a disciplina bíblica, e aqui nosso querido Emanuel falou de forma tão magistral que não precisa falar. Nós precisamos disso. Nós vivemos no momento dos desigrejados hoje em dia. E a gente acha que essas coisas não são importantes. Membresia formal é muito importante, porque nos ensina e nos instrui. Nos mostra nosso compromisso com Deus, mas também a nossa responsabilidade uns para com os outros. Mostra a responsabilidade dos obreiros, quais são as pessoas que eles são responsáveis. Membresia é importante. Pois nós compreendemos que a igreja não é um clube. A igreja não é um clube em que a gente faz do que a gente quer, como quer, da maneira que a gente quer. A igreja a embaixada do reino de Deus, nós somos o súdito deles. Como é que você tem vivido nesse reino? Essa é a única pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que você tem vivido nesse reino? Como é que você tem vivido como um súdito do reino de Deus? Como membros, súditos dessa embaixada, como é que você vive? Você se submete ao Evangelho, ao Espírito, à Palavra de Deus? Você faz o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Que Deus abençoe-nos essa noite. Que a gente possa sair daqui refletindo o que é a igreja, a mensagem da igreja, a disciplina da igreja, a sua importância, a membresia da igreja, o que é, e qual a importância disso, porque isso é essencial. E que nós possamos endireitar os nossos caminhos e possamos ser o que Agostinho de Hipona diz: só existe um jeito de servir a Deus, e é do jeito dele, da maneira dele. Que nós possamos ser igreja da forma que Deus quer. Curve a sua fronte. Feche os seus olhos. Ora ao Senhor. A igreja não é um clube. A igreja não é um partido político. A igreja não é uma democracia. A igreja é a reunião dos súditos do Rei Jesus, do Senhor Jesus. Nós devemos sempre tomar nossas decisões pensando como isso vai afetar a nossa vida e a nossa relação com a igreja. Porque antes de ser cidadão deste mundo, nós somos cidadão do reino de Deus. Antes de sermos pessoas dessa terra, nós somos filhos do Senhor. Você não pode casar sem orar ao Senhor. Você não pode comprar, vender, você não pode se mudar, você não pode frequentar a igreja conforme você pensa. Nós somos súditos. Nós devemos submeter. Você não se filia a uma igreja, você se submete a uma igreja. Você não canta o que você quer, você não prega o que você quer. Eu não prego o que eu quero. Músicos não fazem o que dá na cabeça deles. Eles estão aqui para submeter ao rei e o governo de Jesus de Nazaré. Como é que você tem se submetido ao governo de Cristo? Bendito Deus e Pai que está nos céus. Vivemos uma época narcisista, época individualista, Senhor. Sociedade, Senhor, autônoma, independente. Mas o Senhor, essa semana, esse final de semana, nos chamou aqui, Senhor, e tem falado no nosso coração de maneiras tão sérias, tão profundas, Senhor, tão práticas também. Formas tão práticas, tão tangíveis, Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, a tomar as medidas necessárias para que possamos nos comportar, como diz a Tua palavra, para que nós possamos nos comportar na igreja de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Salva-nos, ó Deus, de uma cultura gospel, de uma cultura evangeliquez, egoísta, sem compromisso, sem envolvimento, sem vida na vida. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos a compreender que Tu nos fez membros. Isso implica, Senhor, em reconhecer que temos autoridade, Senhor, para nos admoestar, nos corrigir, nos disciplinar uns aos outros. Isso implica, Senhor, que somos uma embaixada e não um clube, Senhor. Não somos uma agremiação, um partido político, mas somos aqueles que submetem ao Espírito de Cristo, à lei de Cristo, ao Evangelho de Cristo, à vontade de Cristo. Oramos nessa noite. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim como a Tua vontade é feita nos céus. Ajuda-nos a dirigir nossas casas, famílias, ministérios, a igreja, Senhor, segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a representarmos a este mundo o Teu reino de forma gloriosa. Ajuda-nos, ó Senhor, a apresentarmos a este mundo sem Deus a seriedade do reino, a santidade do reino, o valor do reino, a importância do reino, Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém.